Olá, meus curiosos, sejam bem-vindos à Biblioteca Sombria. No vídeo de hoje, vou te contar uma história escrita pela escritora Anne Rice. Essa história se aprofunda sobre a imortalidade. E uma pergunta que eu já faço para você: você já imaginou viver para sempre? Nunca mais envelhecer, nunca mais adoecer, mas em troca, ser condenado a vagar pela eternidade, se alimentando de sangue humano. Essa é a proposta sombria e fascinante de Entrevista com o Vampiro. Uma das obras mais marcantes da literatura gótica moderna, por Anne Rice. Hoje vamos mergulhar juntos nesse universo, conhecer os personagens, seus dilemas, seus amores e tormentos. Então prepare-se, porque essa entrevista pode mudar completamente a forma como você enxerga os vampiros. Vamos começar falando então da Anne Rice. Antes de entrarmos na história, vou falar um pouco dela, de quem criou esse mundo sombrio. Anne Rice nasceu em 1941, em Nova Orleans, cidade que, aliás, se tornaria cenário principal de suas histórias. Ela cresceu em uma família católica, cercada por símbolos religiosos, mas também marcada por tragédias. A morte precoce da filha, Michelle, foi um dos gatilhos para que Anne transformasse sua dor em literatura. E foi justamente essa dor que deu origem à Entrevista com o Vampiro, publicado em 1976. O livro inaugurou uma nova era para a literatura sobrenatural, colocando os vampiros não mais como monstros, sem alma, mas como criaturas complexas, sensíveis e até mesmo apaixonadas. E é por isso que hoje Anne Rice é lembrada como a rainha dos vampiros. Dando início então à entrevista. A história começa de forma curiosa, em um quarto de hotel em São Francisco. Um jovem repórter se encontra com um homem misterioso. Esse homem é Louis, um vampiro com mais de 200 anos de idade. E é ele quem decide contar sua história, desde o momento em que ainda era humano até a eternidade que o transformou em uma criatura da noite. Essa escolha narrativa é brilhante. A gente não acompanha a história de fora, mas como se fosse realmente uma entrevista íntima, quase uma confissão. Louis, o vampiro melancólico. Louis não é um vampiro como os outros que conhecemos na cultura pop. Ele não é um monstro sedento por sangue, mas um homem arrasado pela culpa. Antes de se tornar vampiro, Louis era um jovem rico de Nova Orleans, devastado pela morte do irmão. Foi nesse momento de fragilidade que ele encontrou Lestat, o vampiro que mudaria sua vida para sempre. Lestat o transforma em imortal. Mas o que para muitos seria um presente, para Louis é uma maldição. Ele passa séculos questionando sua própria existência, dividido entre a necessidade de matar para sobreviver e a recusa em aceitar a própria natureza. Lestat, charme e crueldade. E se Louis é a personificação da melancolia, Lestat é o oposto. Vibrante, egoísta, cruel, mas ao mesmo tempo sedutor. Ele é o vampiro que abraça sua condição sem culpa, sem moralidade, sem arrependimentos. E para Lestat, ser vampiro é estar acima dos mortais. É ser um predador supremo. Essa relação entre os dois é o coração da história. Louis e Lestat vivem como um casal amaldiçoado, em uma relação de dependência e ódio, amor e repulsa.
É quase como se Rice usasse o vampirismo como metáfora para relações humanas tóxicas, em que um domina e o outro resiste, mas nunca consegue se libertar completamente. E agora vem a parte da Cláudia, a criança eterna. Mas nada abala tanto Louis quanto o surgimento de Cláudia. Cláudia era uma criança pobre, encontrada por Louis em meio a uma epidemia. Ele, comovido, quase a salva, mas Lestat decide transformá-la em vampira. E é aí que a história toma um rumo perturbador. A Cláudia cresce intelectualmente, mas seu corpo permanece o de uma criança. Imagine, uma mente adulta, cheia de desejos e frustrações, presa em um corpo infantil para sempre. Ela quer ser adulta, ela quer ser grande, mas o corpo dela é de uma criança. Nada nela muda. Isso gera em Cláudia uma revolta crescente contra Lestat e até mesmo contra Louis, que apesar de amá-la, nunca consegue oferecer as respostas que ela procura. Cláudia se torna a grande tragédia de Entrevista com o Vampiro. Um ser condenado não só pela sede de sangue, mas pela prisão de um corpo que nunca amadurece. Então chega a busca por outros vampiros. Até então só tinha Louis, Lestat e Cláudia. Louis e Cláudia, cansados de tirania de Lestat, fogem e começam uma busca por outros como eles. Essa jornada os leva até a Europa, onde conhecem o Teatro dos Vampiros. Esse Teatro dos Vampiros fica em Paris e é ordenado por Armand. Esse grupo, diferente de Lestat, vive quase como uma comunidade artística, misturando teatro e vampirismo, seduzindo humanos através de sua performance. Mas nem tudo é o que parece. A chegada deles em Paris traz mais traições, desconfianças e, inevitavelmente, tragédias irreversíveis. E é aqui que a obra de Anne Rice se destaca. Não é apenas uma história de vampiros, é uma reflexão profunda sobre a condição humana. Louis representa o eterno conflito moral. Até que ponto podemos justificar nossas ações para sobreviver? Cláudia é a representação da injustiça da eternidade. A imortalidade pode ser uma prisão, não um presente. E Lestat é o instinto puro, a recusa em se submeter a qualquer moralidade. A obra fala sobre a culpa, solidão, a fé, o medo da morte, mas acima de tudo, fala sobre o que significa ser humano, mesmo quando se é um monstro. Em 1994, Entrevista com o Vampiro ganhou uma adaptação para o cinema, que se tornou um clássico instantâneo. Dirigido por Neil Jordan, o filme trouxe Brad Pitt como Louis, Tom Cruise como Lestat e uma jovem Kristen Dunst como Cláudia. O elenco foi inicialmente criticado, principalmente pela escolha de Tom Cruise, mas o resultado conquistou o público e a crítica. A atuação de Kristen Dunst, com apenas 12 anos, foi tão impactante que até hoje é lembrada como um dos maiores papéis de sua carreira. O filme mantém a essência do livro, a melancolia, a sensualidade e a tragédia da imortalidade. Mas recentemente, em 2022, Entrevista com o Vampiro ganhou uma adaptação para a série de TV. Nela, algumas mudanças foram feitas, trazendo diversidade ao elenco e adaptando a narrativa para o público atual. Mas, acima de tudo, manteve a profundidade dos personagens e a atmosfera gótica que tanto marcou o livro original. Essa nova versão reacendeu o interesse pela obra de Anne Rice e mostrou que a história ainda conversa muito bem com os dilemas da nossa época.
É impossível falar de vampiros na cultura pop sem pensar em Anne Rice. Antes dela, vampiros eram majoritariamente monstros ou sedutores clássicos à la Drácula. Depois de entrevista com o vampiro, eles tornaram-se mais humanos, cheios de dilemas e sentimentos. E esse impacto ecoa até hoje. Obras como Crepúsculo e The Vampire Diaries, gostando ou não, beberam diretamente dessa nova visão criada por Rice. Mas nenhuma delas conseguiu reproduzir a profundidade trágica e filosófica que Anne trouxe para suas criaturas da noite. Entrevista com o Vampiro não é apenas uma história sobre seres imortais. É uma reflexão sobre dor, amor, fé, perda e sobre como cada escolha que fazemos pode nos condenar ou nos libertar. Anne Rice transformou os vampiros em espelhos da nossa própria humanidade. E talvez seja por isso que, mesmo décadas após sua publicação, a obra continua fascinando leitores, espectadores e fãs do sobrenatural do mundo inteiro. E uma pergunta que eu faço para vocês: se vocês tivessem a chance de se tornarem vampiros ou imortais, vocês aceitariam esse dom? Ou essa maldição? Deixa aqui nos comentários se você aceitaria ou não. Se você gostaria de mais conteúdos como esse, não se esqueça de deixar aquele like, compartilhar com seus amigos e se você chegou aqui e ainda não é inscrito no canal, já se inscreva e ative o sininho. Esse foi o Conto Sombrio de hoje e te espero para o próximo vídeo da Biblioteca Sombria.